pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre o livro Pare com Esta Merda, do Gary John, da editora Intrínseca. Bom, antes de falar do livro, eu quero falar um pouquinho do meu sumiço aqui no YouTube. Foi por conta, se você percebeu, mudanças estão acontecendo. Então, por conta de muitas mudanças que aconteceram, eu acabei deixando um pouquinho o canal de lado, por conta dessa nova correria, dessa nova vida que eu tô tendo agora. Mas eu pretendo continuar. Eu só preciso conciliar essa nova realidade que eu tenho hoje para não abandonar o canal. Eu também não quero abandonar o canal. Então, eu peço um pouquinho de paciência, mas devido às mudanças, se você percebeu, eu sou o mesmo, mas os meus cabelos e nem os meus olhos são os mesmos. Foram 2 semanas bem atípicas, mas... enfim, estou de volta, estou aqui e vim falar sobre alguns livros que eu estava lendo durante esse período. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro Pare com Esta Merda, de Gary John. Gary John já é bem conhecido, ele já publicou um outro livro que é muito famoso, dessa nova linguagem, desses livros que nós temos hoje de autorrealização. E antes de eu entrar propriamente no livro dito, muitas pessoas me procuraram falando por que eu leio esse tipo de livro. E eu também recebi muitos pontos negativos de pessoas que falaram sobre essa nova linguagem desses livros de autoajuda, se bem que esses livros não são enquadrados muito em autoajuda, apesar de parecer que são realmente autoajuda, mas não. Eles são frutos de uma nova realidade desses livros de autoajuda, como gênero esses livros de autorrealização. São livros que te fazem sair um pouquinho da caixinha. Por isso que eles têm até esse título bem chamativo, né, e nada convencional. Isso pode causar uma certa estranheza, mas é aquele velho ditado, não julgue o livro pela capa. Por exemplo, eu li os livros do Mark Manson, que é o Fudeu Geral e A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que são livros que estão nessa nova pegada, que trazem essa coisa da autorrealização. A mesma coisa vai acontecer com Pare com Esta Merda. Então eu sei que são livros que chamam a atenção, e a maioria deles vem com essa chamativa de palavras de baixo calão. E esse tipo de livro, para você que busca sair um pouquinho da caixinha e pensar um pouquinho além, esses livros são bons sim. Óbvio que você tem que reter o que é bom. Aquilo que você não gostar, você elimina, como tudo na vida. E aí eu vou falar das coisas que eu li nesse livro, que eu achei interessante falar sobre ele. E esse livro é voltado para a temática da autossabotagem. Como a autossabotagem acontece, quais são as suas estruturas. Então vamos lá. O Pare com Essa Merda é a continuação do livro Desfoda-se do autor. Se eu não me engano, foi lançado por uma outra editora, se não a Intrínseca. Mas enfim, eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês verem. E ele vai falar que ele pegou como base esse último livro que ele escreveu. E aí ele achou que estava faltando alguma coisa e por isso ele escreveu o Pare com Essa Merda. Então, como eu disse, o Pare com Essa Merda vai falar muito sobre a autossabotagem. Como a autossabotagem acontece e como ela está presente na nossa vida. Já nos primeiros capítulos, ele vai falar muito sobre como a autossabotagem ela acontece. Ele vai dizer que, segundo estudos, tudo que nós fazemos e tudo que nós pensamos, ela está muito baseada no nosso subconsciente. Ou seja, nós somos muito mais subconscientes. Então, tudo que a gente faz muito no automático. Quando eu estava lendo, eu lembrei muito daquele filme Clique. Sabe, que ele está ali no automático, a vida dele está passando, mas as respostas dele sempre estão no automático. Então, ele vai falar como acontece essa autossabotagem em nós, como ela se inicia. E ele vai falar sobre os 3 pilares da nossa autossabotagem. E ele vai falar que o ponto máximo da autossabotagem é que nós criamos para nós verdades absolutas. Então, em 3 aspectos nós vamos nos sabotar. Eu vou criar verdades absolutas sobre mim mesmo, sobre as pessoas e sobre a vida. Daí é que vem essa nossa autossabotagem. Por quê? Conforme nós vamos vivendo, nós vamos criando tipo uma rede de proteção. Então, muita coisa na nossa vida não muda porque nós já temos enraizado ali conceitos. Por exemplo, minha vida não vai mudar por conta de x. Minha vida não vai mudar porque, por exemplo, eu fui muito maltratado, porque as pessoas me feriram, enfim. Eu crio verdades sobre mim que eu não preciso mudar. Por exemplo, eu posso criar verdades absolutas sobre os outros. Um exemplo, se eu tenho um relacionamento que não está dando certo, as verdades absolutas que eu crio sobre aquela pessoa ou sobre aquela circunstância vão gerar mecanismos que vão fazer com que aquela pessoa se sabote também nesse sentido. E a outra base é a vida. Eu posso me autossabotar tendo
um conceito errado sobre a vida. E isso a gente vai adquirindo conforme nós vamos crescendo. Ele vai falar que a gente vai aprendendo essa visão de mundo, e essa visão de mundo vai sendo gerada no nosso subconsciente conforme nós vamos vivendo. A autossabotagem que ele vai dizer nesse livro é para você que, por exemplo, faz de tudo para mudar e às vezes as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. E aí ele vai dizer uma outra máxima. Você precisa lutar contra esse enrijecimento desses conceitos que você tem sobre você mesmo, sobre as outras pessoas e sobre a vida. É sobre isso que esse livro vai falar. Bom, o livro vai falar sobre isso. Ele vai falar primeiro sobre a autossabotagem, como ela acontece, quais são os seus mecanismos, e aí ele vai falar sobre essas verdades absolutas que nós criamos, e ele vai discorrer uma por uma, e aí no final ele vai dizer para você tomar as rédeas da sua vida. Você precisa ter as rédeas da sua vida, independente dos conceitos que você já se rotulou, ou você precisa sair disso. Ele vai dizer que a responsabilidade de mudar a sua vida é sua. Enfim, ele vai discorrer de uma forma muito mais profunda do que eu estou falando aqui, sobre essa autossabotagem, como você faz para poder sair disso. E aí só um spoiler que eu achei muito interessante nessa parte do livro, foi falar sobre, principalmente quando a gente se autossabota olhando para o nosso passado. E aí ele vai falar que nós precisamos fixar o nosso presente no futuro, e não fixar o nosso futuro ao passado. Ou seja, a gente fica muito preso às coisas que aconteceram com a gente, e a gente acaba tendo uma visão errada do nosso futuro, porque a gente ainda está preso muito ao passado. A gente se rotula pelas coisas que as pessoas falaram, ou que nós mesmos recebemos um feedback totalmente diferente daquilo que a gente esperava, e a gente vive à sombra do nosso passado, projetando isso para o futuro. É quando ele vai falar que também nós precisamos parar com essa merda, para que a gente possa ter uma nova perspectiva do futuro e trabalhar para que esse futuro aconteça, esquecendo o nosso passado. Pontos positivos do livro. Eu achei muito legal essa questão dele falar sobre a autossabotagem, como ela acontece. Eu fiquei muito em choque quando ele falou sobre o nosso subconsciente, que nós fazemos as coisas muito mais subconsciente do que consciente do que eu estou fazendo. Então, os meus gatilhos, os meus mecanismos que eu tenho, as minhas reações durante a vida, ela está muito mais ligada ao meu subconsciente do que ao meu consciente. E o segundo ponto é que ele te faz refletir mesmo. Ele vai falar para você não passe o próximo capítulo sem refletir, sem ponderar algumas coisas. E aí ele vai traçando as construções que você vai fazer de você mesmo, as construções que você vai fazer das outras pessoas que estão à sua volta, e você vai fazer as construções da vida. E aí esse período que você para analisar ponto a ponto o que está acontecendo, o que ele está te pedindo aqui, eu acho muito legal, porque você começa a refletir muito sobre a sua vida e quais os pontos que você precisa melhorar, e de quais pontos você precisa sair dessa inércia ou desse subconsciente que você faz ali as coisas sem perceber. Esse é um ponto muito legal. Agora, 2 pontos negativos do livro. Eu não gostei muito da forma como ele trata a vida do leitor, vamos dizer assim. Ele fala assim, a sua vida está uma merda mesmo, por isso que a sua vida está uma bosta, enfim. Eu achei muito arrogante o jeito que ele falou isso, o jeito que ele trata a vida do leitor. Esse é um ponto que eu não gostei do livro. Eu achei ele muito, muito arrogante. Essa foi a palavra que eu achei. Por exemplo, eu vou fazer um comparativo com o Mark Manson. Ele dá, sim, ele fala, sim, essa questão das coisas mudarem, mas ele não trata a vida do leitor como se não fosse nada. É o que eu sinto aqui. O segundo ponto é que ele vai discorrer muito sobre a autossabotagem, vai falar sobre as construções, mas o que eu achei é que faltou muita coisa para ele terminar o livro, para falar muito mais sobre a ação de como sair disso. Eu achei que foi muito raso. Eu achei que ele construiu muito a questão da autossabotagem, a questão de falar sobre esses 3 pilares, mas quando para sair do livro e dar ao leitor algo muito mais rico sobre o assunto e como sair dessa autossabotagem, eu achei que faltou um pouquinho mais. Então é isso, eu gostei da leitura, foi sim proveitosa, eu refleti muito, principalmente sobre a autossabotagem e esses 3 pilares.
eu gostei demais, me ajudou bastante. Mas esse finalzinho faltou, sabe, um pouquinho. Faltou a cereja do bolo, eu achei. Esse foi o livro de hoje, falando um pouquinho sobre o livro Pare com Essa Merda, Acabe com a Autossabotagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar sobre o livro ou o que você achou do tema ou do livro. Também eu quero pedir para você se inscreva no canal. Esse é um retorno muito bom, porque isso me indica que eu posso continuar fazendo novos vídeos, tendo pessoas aqui para poder assistir. Vocês são o alvo de todo esse trabalho, então eu quero pedir para vocês pelo menos se inscrevam no canal, tá bom? Eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais.